Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Hoje, essa terça-feira, aqui, dia 18 de março de 2025, vamos para o nosso Evangelho na Rede número 4. Nós aqui renovados, aqui depois de 4 dias de sol e sal e, enfim, comilanças e muito bate-papo, enfim. Nós realizamos uma grande renovação aqui, eu, a Estela, as meninas, enfim. Para quem não sabe, nós somos para praia. Nós somos a praia e não tem coisa melhor que praia para nós, é para nós que gostamos, né? E falando em praia, falando dessa renovação, eu estava refletindo hoje de manhã aqui, ouvindo o nosso Momento Espírita, inclusive fica o convite para você que ainda não participa, eu criei o grupo no WhatsApp chamado Momento Espírita, que todo dia de manhãzinho eu coloco lá o áudio que a Federação Espírita do Paraná produz, o áudio, o texto, então você pode ler e ouvir aí o texto, as reflexões. E hoje, ouvindo o Momento Espírita, eu estava pensando aqui na providência divina em relação a nós. Eu queria compartilhar com vocês esse breve pensamento que significa o seguinte: muitas vezes nós conquistamos alguns merecimentos na vida, sabe? Nós conquistamos que a providência divina possa abrandar algumas situações um pouco constrangedoras que nós poderíamos vivenciar por conta dos nossos débitos do passado. Só que, junto com a liberação, junto com essa misericórdia divina, deve vir o nosso trabalho, deve vir o nosso esforço. E muitas vezes nós vamos encontrar situações assim, ó. O indivíduo tem um merecimento, tem um abrandamento das suas penas, vamos dizer assim, dos acertos a serem realizados, só que se a pessoa não fizer a sua parte, se cada um de nós não fizermos a nossa parte, nada vai acontecer, porque a providência divina não coloca ações em nossas mãos. Ou seja, eles dão liberação, eles permitem com que a gente possa viver uma situação mais amena diante de determinados acontecimentos que talvez seriam irremediáveis, só que se não houver de nossa parte uma colaboração, nada vai acontecer. É mais ou menos assim, ó. É como se a gente tivesse recebido um salário de Deus, Deus depositou um salário lá no banco, na nossa conta, só que a gente não vai lá sacar o dinheiro. Ou seja, você está lá com o dinheiro guardado. Você pode sacar ele, comprar alguma coisa, viajar, comprar uma roupa nova, enfim. Mas você não usa. O dinheiro está parado, está lá depositado na sua conta. Então, o convite que fica para nós hoje, essa reflexão inicial aqui é: vamos sacar aquilo que Deus nos deu. Vamos usar os nossos talentos. Vamos pegar as nossas capacidades e transformar em ações. Porque se a gente ficar só teorizando e ficar só viajando na maionese aí, supondo isso, supondo aquilo, e não praticar, nossa vida não vai mudar. Então, convido você a tomar posse de fazer o saque desses depósitos divinos que estão aí colocados na sua conta, entre aspas. Vocês entenderam o sentido figurado da coisa, né? E é isso, deixo o meu bom dia para vocês, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos e a oportunidade de vocês estarem conosco aqui nessa manhã. E o bom dia da Estela para nós. Bom dia! O Sander falou um negócio muito bacana, hein, gente? É para parar e pensar mesmo, porque nós temos recursos. E quem aí nunca fez algo bom e percebeu que isso não só se beneficiou de imediato, né, a ação boa, como expandiu de alguma maneira os seus recursos. Se for da matéria, falar, você tá brincando, né, Sandra? Tá uma luta aqui para pagar o cafezinho. Como é que eu vou dar alguma... E você percebe que você compartilha aquele pouco e de alguma maneira vem esse recurso do alto. E isso a gente está falando só de dinheiro. Imagina o restante que você tem. Eu tenho vergonha de falar em público, mas eu tenho tanto conhecimento. Aí você começa a falar com uma pessoa, falar com outra, de repente você destravou essa incapacidade que tinha de falar em público. E diz daí muito mais coisa, gente. Esse é Deus ajudando a gente a ajudar o mundo a ser melhor. Então, bora experimentar qualquer tipo de aptidão que você possa ter aí. Não deixa guardadinho na gaveta, não. Porque Deus está doidinho para injetar. É o Sebrae, Deus é o Sebrae, será? Injetar em você, assim, ó, bons movimentos para você expandir. Mas a gente fica aqui, quem sou eu, né, Luciano?
Pobre de mim, que não consegue fazer nada, e nós temos tantas capacidades por aí. Que seja cozinhar, que seja ser um bom ouvinte, não é? Que seja aí ter um carro para dar uma carona para alguém que vai para o mesmo lugar sempre que você. E é isso aí. Não tem mais o que dizer, não. Vamos então para os nossos bons dias. Pois bem. E como o Sander falou, a gente acabou de voltar de uma mini férias. Pois é, 4 gente, dias. Nós amamos praia. Agora você imagina as crianças, né? Nossa, praia e piscina ainda junto, você imagina. Então, foi uma alucinação de tanta água, viu? É água salgada e água doce lá. Pra vocês terem ideia, a Livinha, né? Pra quem conhece a nossa filhinha que vai fazer 9 anos em junho, ela deitou ontem, ela começou a chorar. Eu não sei como agradecer, mãe, tudo isso que a gente viveu. Ai, que bonitinho, começou a chorar. Foi muito legal mesmo, graças a Deus. Graças à providência divina e, né, um conjunto de coisas. A gente busca, né, o merecimento aí. Pra dar tudo certo e, mais uma vez, deu. A gente só agradece. Vamos lá? A oração? Senhor Jesus, reunidos aqui estamos para estudar um pouquinho sobre vida eterna, esse código moral de conduta que nos leva a ser melhor e transformar o mundo em lugar melhor. Abençoado seja, Senhor, todas as pessoas que separaram um pouquinho do seu tempo para estarem aqui, todas as pessoas que de alguma maneira participam, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos que estão passando por algum momento de aflição, com entes queridos doentes, ou você próprio que esteja passando algum problema físico ou mental. Seja abençoado e receba dessa grande corrente a energia necessária para poder passar essa complicação. As pessoas que desencarnaram há pouco tempo, que eram dessa corrente, nossa irmã Juliana e a Iracema, que sejam abençoadas e com certeza nós temos a convicção que estão em um lugar melhor, pois passaram aqui de maneira muito bonita e honrada, com lutas e buscas de si mesmo. Muito obrigado, Senhor, por a gente entrar em contato com pessoas tão maravilhosas assim, e sabendo que cada uma delas tem o seu benfeitor amigo que acolhe e apazigua as dores. Gratidão por todos dessa união e pelo Senhor, Mestre amado, e os benfeitores amigos dessa corrente. Que assim seja. Hoje eu trouxe um livrinho que se chama Sinais de Rumo. Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, trouxe a mensagem que se chama A Resposta pelo Espírito de Emmanuel. O homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo sombra, maldade e indiferença. Angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, se debatem no mar de trevas. Senhor, onde o caminho que me assegure a libertação? Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Isso é boa para contar em palestra, né? Imaginou a cena, gente? Se reclamando de todo mundo. Aí Jesus fala assim, mas ninguém tá te impedindo de ser melhor. Pois é. Eu acho que a luz só tem funcionalidade onde há escuridão, né? Porque onde já tem um monte de luz, não tem muita necessidade, né? Então que a gente possa pegar aí a nossa luminosidade e colocar ela a serviço. Onde a gente enxerga que tem necessidade de iluminação, que as coisas estão meio obscuras, né? Não é pra gente fugir, não. Nós não devemos fugir da escuridão, nós devemos iluminá-la, né? É isso aí. O último registro aqui dos nossos bons dias, chegou o nosso Luciano Praciano, o nosso Vicente Nicola também, e a Elaine Vilaca, que está aqui no YouTube nos acompanhando. Elaine, deve ser Vilaça, né? Se for Vilaça ou Vilaca, me perdoe, viu, Elaine? Aqui aparece para mim como Elaine Vilaca. Um abraço para você e para Mariângela Padilha também, que chegou aqui, está no Facebook. E meu primão, Fernando Veschi, que está lá em Auriflama, um grande advogado auriflamense, terra do nosso querido José Aparecido, né, Fernando? Um abração para você e todos os amigos de Auriflama aí.
E o nosso mestre chegou aqui, ó, nosso Quincas Veloso. Que honra ter o nosso Quincas aqui, é um privilégio. Já tomou um cafezinho com queijo? Rapaz, se você tomar um café com o Quincas, você não quer mais sair, você não quer nem comer, tomar o café, você quer ficar só ouvindo o Quincas falar, viu? Quem puder um dia ter a chance, sente ao lado do Quincas e só ouça a voz do nosso querido mestre Quincas. Ele vai entender que não é bajulação, né? Mestre, a gente sabe que mestre é Jesus, né, Quincas? Mestre com M maiúsculo. Mas para mim o Quincas é um mestre de elevada categoria aqui entre nós. E o meu primão Jefferson Vez, que também está aqui. Beijão para você. E a Marilda Oliveira também falou que eu pulei o nome dela. Pulei nada, Marilda. Olha, a Cláudia Schiden também chegou aqui. Gente, vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos fazer aquele esquema. E a Lúbia Faleiros, também nossa amiga de Ribeirão Preto, chegou aí junto com a Márcia Bueno. Hoje nós vamos fazer aquele esquema de leitura e reflexão junto, tá? E o nosso evangelho hoje é o de número 4. Vamos trazer aqui as notícias históricas que Allan Kardec elencou para nós. Quero te convidar para vir comigo na leitura. Se você tiver aí essa disponibilidade de estar lendo junto o Evangelho segundo o Espiritismo, confeccionado por Allan Kardec, o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivello, em conjunto com muitíssimos médiuns, mundo afora, e num trabalho gigantesco orquestrado pela espiritualidade maior, trabalhando sob o comando do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, no terceiro item aqui da introdução, que são as notícias históricas, nós vamos ler aqui a descrição de 5 povos que são descritos no Evangelho, e aqui a espiritualidade responde para nós, dando aqui dimensão do que significava aquela população tão citada no Evangelho. Vamos lá, então, na leitura? Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem estranhas. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob o domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje, encontram-se samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jafa. Observam a lei de Moisés com maior rigor do que os outros judeus e só se casam entre eles. Quer comentar já? Não, pode ser. Pode? Então vamos lá. Depois a gente vai lendo os demais aí. Isso daqui é notícia histórica, mas para estar no Evangelho, eles fizeram isso para compor a nossa ideia, né? Para nos ajudar nas interpretações que virão,
nos próximos capítulos, mas fica um detalhe aí do quanto às vezes pensamos assim, poxa, que povo tonto, não sendo aquele povo de antigamente, né? Ficar brigando por causa de religião. E aí, hoje, nós encontramos dentre nós, irmãos espíritas, evangélicos e católicos, pessoas que continuam tendo Jesus Cristo como base, como a maior bandeira, e brigando com outro irmão de outra religião. Então, quando às vezes lemos as notícias históricas, parece muito óbvio que aquele povo era ignorante. Olha quem chegou aqui. Oi, Lifa. E aí a gente tem que se perguntar quanto de ignorância nós temos dentro de nós para continuar perpetuando esse comportamento tão, como que a gente pode falar? Quase que, como pensa de antigamente, os homens da caverna lá, muitos dentre nós ainda somos assim. Então, quando você vê uma igreja lotada, que bênção. Ah, mas você viu, eles gritam lá, Oceano, que bênção. Se eles não estão gritando ali, você prefere ali ou no estádio de futebol? Qual o maior sentido você vê nisso? Ah, mas estádio de futebol também é diversão. Então você prefere ali ou eles gritando lá numa rave, cheio de droga à vontade, sei lá o que o pessoal faz por aí, né? Eu nunca fui, então não posso ficar julgando, mas são gritos de louvor. E a gente vê, infelizmente, ainda nossos irmãos espíritas com esse tipo de julgamento. Então, sem bandeira, gente. Pega os ensinamentos de Jesus e aplique. Isso daí mostrou para nós quem era por que tinha essa treta antigamente com o pessoal samaritano, você lembra, né? Que até inclusive Jesus foi no poço, falou, você vai aceitar a água, né? Dessa mulher? Era assim, não é? Tanto que os samaritanos também eram considerados assim, os indivíduos que não tinham aquela camaradagem muito acentuada. E aí tem uma das passagens do Evangelho, Jesus narra o bom samaritano, como se fosse impossível haver um bom samaritano. Com certeza haviam vários, né? Passa o sacerdote, passa o senhor da lei. Pois é. E aí foi o samaritano. Aí o samaritano, o mal, né? Entre aspas, assim, eram tratados aí como os indivíduos dissidentes, né? Aqueles que seguiam à risca ali o Pentateuco ou então o Velho Testamento, né? As tábuas sagradas, né? Do Evangelho escrito aí, que eles falavam que era por Deus, né? Que foi escrito nas pedras e tal, né? A lei mosaica. Então os samaritanos eram vistos como indivíduos assim, não muito simpáticos, né? E o Kardec fez a comparação aqui deles como sendo os protestantes, ou seja, aqueles que protestam, que não concordam com o sistema, que não nadam na mesma correnteza, vamos dizer assim. E isso tem que ser observado com respeito, porque nós encontramos pessoas assim também na sociedade atual, né? Sem dúvida, a gente fazer a comparação dos samaritanos aqui com as pessoas que não seguem padrões pré-determinados, não nadam, não andam porque veem os outros andar, eles têm as suas próprias personalidades, tanto que aqui destaca que eles casavam entre si somente. Não era um grupo fechado, os samaritanos eram aquele povo que não aceitou entrar junto com a massa, né? Entrar junto com os demais. Isso não significa que eram necessariamente pessoas más ou mal intencionadas. Eles tinham as ideias deles e isso deve ser respeitado. Tanto que uma belíssima lição do Evangelho, né, do bom samaritano, destaca ele como sendo uma pessoa generosa, uma pessoa cuidadosa, que todo mundo desprezou o indivíduo que havia sido assaltado, e ele foi o que deu o suporte, inclusive pagou até hospedaria e alimentação para o indivíduo, até ele se recuperar, né? Não é essa a história? Então, os samaritanos aqui merecem o nosso destaque, o nosso carinho. Vamos então aos nazarenos. Olha só, os nazarenos, eu acho que vocês vão se identificar aí. Conhece algum nazareno aí ou não? Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que é a semelhança dos ebionitas, dos quais adotara certos princípios,
misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Olha que interessante, né? Ele parece espírita. Você sabe que qualquer tipo de religião que fala sobre o sobrenatural, o pessoal fala, é espírita. Então, os nazarenos, eles, por terem algum tipo de conduta um pouco mais restrita, eles associaram isso e colocaram ali, então, o pessoal segue Jesus, Jesus está falando ali que se a gente fizer isso, aquilo dá certo, e aí os nazarenos já estavam fazendo, e Jesus era de Nazaré, então quem seguia Jesus era nazareno, se misturou todas as informações. E aí, lá na frente, a gente vê em Paulo Estevão, né, quando Lucas propõe a ideia de ver que tal quem segue Jesus ser chamado de cristão. Porque os nazarenos... Você acha que Jesus falou, ó, não é para cortar cabelo, não é para casar. Bebida alcoólica a gente sabe, né, que tudo que entorpece não é muito bom, mas Jesus mesmo dobrou, fez ali multiplicação dos vinhos, por quê? Porque quando ele mesmo diz, é melhor ver uma alegria do amigo do que ficar pensando nesses pormenores, aí o pessoal vai ficar bêbado. Então, essa confusão toda que se deu em nome de seguidores de Jesus ser nazarenos, foi por conta deles já estarem ali seguindo algumas coisas e Jesus ser de Nazaré. Mas, na verdade, depois, seguidor de Jesus é cristão, assim como nós. E os cristãos, a gente sabe que já morreu essa, né, como eles falam aqui, que acabou no quarto século. Então, já ficou lá para trás essas necessidade de não cortar o cabelo, essas coisas assim, não existe mais. A gente pensa que não existe mais. E saiu a nossa confusão, que hoje você seguir Jesus tem que estar claro para nós. O que significa seguir Jesus? Tem nada a ver com o teu cabelo, com a tua roupa, tem a ver com o seu coração, com a sua alma. Pois é, os nazarenos tinham essa característica de uma certa castidade, de uma certa pureza. E quando trataram aqui da palavra herética, a gente vai pesquisar, né, o que significam certas palavras. Significa assim, um indivíduo que não nada, né, com a maré. Ele nada às vezes contra a maré, porque ele não se subjuga. Ele não aceita subjugação, não aceita ser colocado ali dentro de uma linha de, como é que se coloca no cavalo, Cabresto. Um cabresto no cavalo, não aceita ser colocado dessa forma. Então tem a sua própria personalidade. Se deixava o cabelo crescer, não ingeria bebida alcoólica, adotava a castidade como meio de purificação, de se sentir purificado, né, por esse resguardo. Então os nazarenos eram aqueles povos que viveram onde Jesus ali se estabeleceu. Tanto que Jesus foi considerado aí o nazareno, porque vivia nessa região ali de Israel, né? Agora vamos aos publicanos. Eram assim chamados na Roma antiga os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do império. Assemelhavam-se aos fermiers généraux, arrendatários gerais, e aos traitants, ou contratantes, do antigo regime na França, e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos era um produto de cobranças e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos, ávido como publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Na época de Jesus, um publicano era um coletor de impostos. O meu Google resolveu trabalhar aqui sem ser convidado. Durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso que tinha por chefe um certo Judas, chamado o Gaulonita,
que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse é o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus, bem considerados, julgavam comprometer-se, tendo relações íntimas com eles. Pois bem. Agora, vamos lembrar. Primeiro, se eu com a minha cabeça hoje falasse assim, imagina ter uma pessoa que tá vendo pessoal pobre, assim, mas pobre, gente, que eles não tinham o que comer. Aí ele tinha um pão para a família inteira e ele tinha que dar esse pão ali para o cobrador de impostos. Não dá para falar que você não ia ter ódio no coração. Pelo menos no meu tamanho, eu não ia falar assim, nossa, vamos compreender. Sabe por quê? Se naquela época ele falasse, não vou mais ser cobrador de impostos, ele iria sofrer uma represália muito grande de quem vinha de cima. É fácil, gente. Não é fácil. Nós vemos aí a luta hoje, eu acredito que eu vejo uma luta de artistas, de jornalistas, que eles são obrigados a seguir uma tendência que envolve a moral deles, mas se eles não fizerem isso, eles perdem o emprego. Eu falei, Sandra, é interessante que você vê alguns desses profissionais que eles não têm isso de verdade dentro de si, mas eles são obrigados porque o salário deles está ali. Ah, olha lá aquele ali falando isso, e ele está falando mentira. Fala, poxa, mas a família dele depende ali do ganha-pão dele. Olha que interessante. Meu amigo trabalha no banco e ele fala que ele tem uma cota que ele tem que vender de consórcio, uma cota que ele tem que vender de previdência social, previdência de vida, né? Tipo, previdência privada. Previdência privada, não é social. Então, eu falo assim, mas às vezes eu fico assim, meu Deus, isso não é... Eu realmente estou vendendo, né? Não está fazendo nenhum negócio ilegal. Mas existem juros e taxas ali que saem um pouquinho fora do que ele gostaria de oferecer para um aposentado. Só que é o trabalho dele. Olha que luta. Ah, não, Estela, larga esse trabalho aí e vai ser cristão de verdade, vai vender roupa. Todo lugar vai ter algum tipo de situação que você vai falar assim, aí, eu peço as contas. Imagina, sabe quando o guarda te pega? Olha para vocês terem ideia, nós viajamos com minha mãe, vou falar aqui aberto, nem pode, né? Deitada no carro. Minha mãe não aguenta ficar sentada por conta do Parkinson, de rigidez dela. E nós falamos assim, na hora que um guarda pegar, nós vai ter que contar com a misericórdia dele. E se ele estivesse fazendo o trabalho dele, à risca, ele também ia ter o direito de falar, não, gente, multados, confisca o carro porque ela está viajando deitada, não pode, é um risco para a família e para ela. Mas aí a moral do policial fala assim, mas gente, coitada da senhora, né? Eles estão tentando levá-la para a praia aí. Olha que difícil. Assim eram os publicanos. Sabe quem que era publicano? Chefe dos publicanos lá em Jericó, Zaqueu. Aquele mesmo que para conhecer Jesus ele subiu uma árvore, porque dentre o meio da população, primeiro que ele é baixinho, de estatura mesmo, e depois porque quem gostava já de Jesus, acompanhava Jesus, eles falavam assim, não tem a ver, não, a mensagem desse, na época nazareno, Jesus, não tem nada a ver com o publicano. Eles iam linchar ele, aí ele sobe numa árvore, porque ele queria ver esse tal de Jesus. Ele escutou a mensagem e falou, cara, eu acredito no que esse cara fala. Mas ele era odiado pelos demais. Agora, pare e pense, quando você julga algum profissional hoje, você acha mesmo que essa pessoa conseguiria largar todo o trabalho? Eu tenho amigos que ganham 70% em cima de um produto que eles estão vendendo. Ah, mas você não pode fazer isso. A gente está vivendo aqui num, né? Poxa, você é cristão já, coloca só uns 15% de lucro. É assim de verdade que funciona? É assim mesmo? Você vai vender o seu carro, você vende exatamente no valor que está ali, uma tabela. Não é. Nós sabemos, sempre tem um lucro a mais, um jogo de cintura. Esse é o mundo em que vivemos. Então, quando você vê uma pessoa, uma amiga nossa que trabalhava numa fábrica de bebidas,
Ela falou, ai, que vergonha que eu tenho para falar para vocês que eu trabalho nessa fábrica faz 10 anos e eu tenho um cargo lá dentro. E eu já vi pessoas que passam a família destruída por conta do álcool, mas é o meu trabalho. Ela se sentia mal de responder que ela trabalhava nessa fábrica que, como chama, não é enlatar, ela colocava nos vasilhames, né, que era de vidro. Não precisa ter vergonha. Engarrafar, É né? assim, faz parte. O excesso de tudo é o que é o erro, mas é você que está ali no meio. Então, continua com a sua essência, fazendo o seu melhor e vai ter hora que o teu trabalho remunerado vai cobrar de você algumas coisas que não é para ser feito. Imagina a profissão de advogado, que difícil, Sandra. Eu acho muito difícil. Você tem que, às vezes, seguir uma lei que você não concorda. Fala, nossa, essa pessoa está sendo condenada a 20 anos de prisão porque fez isso? Sério mesmo? E o outro advogado, sério que eu vou ter que defender um estuprador? Então não é fácil, porque vai lidar com a sua moral. E era o que eram os publicanos na época. Se eles não fossem publicanos, eles iam sofrer muito, porque eles eram escolhidos para ser, não é? Pois é. E trazendo então uma reflexão em relação a isso, de como você citou bem o Zaqueu, né? Até o Luciano Praciano também comentou aqui, de um indivíduo que era publicano, que era alguém que buscava fazer a cobrança de impostos, né? Essas pessoas eram tratadas pela população como indivíduos nefastos, porque a maioria deles não cobrava imposto certinho, né? Eles cobravam um pouquinho a mais, ele dava uma disfarçada, não, tá tendo um juro aqui, tem um negócio a mais para te cobrar. E eles acabavam passando a mão nesse dinheiro e, consequentemente, enriqueciam de forma ilícita. Eu acho que a gente percebe isso muito no meio político hoje em dia, né? Infelizmente, acontece muito isso. O indivíduo se candidata a um cargo público. Sempre. Isso desde sempre, sem dúvida. Não é uma coisa recente. O indivíduo se candidata para poder ocupar um cargo público para ter fins lucrativos extras, além do seu salário já pré-determinado. Então são vistos como indivíduos que usurpam as pessoas, que tratam a sociedade como seus escravos, né, vamos dizer assim. E isso acontece até hoje, né? Quem trabalha na Receita Federal aí que sabe como é que é o drama, né? Porque não é fácil não. Mas enfim, os publicanos eram tratados como pessoas na sociedade de uma moral duvidosa, porque não eram tão flexíveis para poder aliviar a barra de pessoas que mal tinham o que comer, né? Então todo mundo era obrigado a pagar imposto, não importando se você era rico, se você era pobre. Obviamente que eles cobravam mais dos ricos, né? Sem dúvida. Mas os publicanos foram tratados muitas vezes no Evangelho como pessoas absolutamente desprezíveis. E aí vem a nossa observação em torno de todas as lições que nós vamos encontrar em relação aos publicanos, de que qual o caminho a fazer então? Será que o nosso objetivo e o que a gente deve fazer é desprezar essa categoria de pessoas que ainda existe até hoje, só que ocupando aí outros nomes, né, outros cargos, morando em outras regiões do mundo? Sem dúvida, Jesus, quando chamou Zaqueu e se convidou, né, para ir lá almoçar com ele na casa dele, Jesus deu uma demonstração de que nenhum de nós está perdido, nenhum de nós deve ser desprezado. Até mesmo aqueles indivíduos tidos como pessoas desprezíveis, pessoas inescrupulosas, cobradores contumazes de impostos que sufocam a população. E eu vou falar para vocês a verdade, eu sou um cara também que não gosta de pagar imposto de jeito nenhum, que a gente se sente lesado, né, de não perceber que o nosso dinheiro é bem empregado, a gente percebe que existe muita corrupção, a gente percebe que o dinheiro é empregado, por exemplo, no IPVA do carro. IPVA é um absurdo para mim. Como é que você paga um percentual do valor do carro? Esse dinheiro não retorna, gente, não adianta. Então a gente fica chateado mesmo. Eu acho que ninguém paga IPVA feliz, né? Não é possível um negócio desse. É cobrado imposto aí e você não percebe que as ruas estão tão bem pavimentadas, o dinheiro não é tão bem investido como deveria. A gente fez a viagem agora esse fim de semana aí, a gente percebe uma rodovia que você gasta quase R$ 260 de pedágio, como eu gastei, entre ida e volta, né, na viagem que a gente faz aqui ao litoral. Você percebe que tem muitos trechos que deixam muito a desejar, sabe? Com recap mal feito, etc. Então dá uma certa raivinha, assim, de pagar imposto, né? Só que hoje em dia, os publicanos da atualidade,
eles não vêm bater a nossa porta, né? É a Dói Receita mesmo, Federal. dói mesmo. Então, parece que é um negócio mais escondido, né? Então, é assim, a Receita Federal fica de olho em tudo que você faz, né? Mas, enfim, esses são os publicanos. Vamos, então, agora o próximo, seguindo o nosso tempo aqui, está correndo, são os peageiros. Eram os cobradores inferiores, encarregados de receber a peagem, que é o pagamento, para a entrada nas cidades. Ou seja, eram os indivíduos, eram dos pedágios, né? Os pedageiros, vamos dizer assim. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que encontramos frequentemente no Evangelho o nome de publicano ligado à designação de gente de má vida. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menosprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente de bem. Eu acho que essa daqui segue a mesma linha de raciocínio dos publicanos, só que é claro que eles não tinham cargos, então acho que para eles era até pior. Eles eram odiados e eles estavam ali fazendo só aquele trabalho de leve trás. Não tem muito a comentar esse, não. Acho que segue a linha do publicanos, de pessoas que existem como hoje, que elas são obrigadas a seguirem regras, porque elas são menores, não são elas quem criou as regras, e elas são odiadas também. Assim como a gente vê o pessoal, vê o guardinha no meio da estrada com a pistolinha de velocidade, né? Aí você falou, ué, aquela praga ali, ó, pegando, É o radar, né? Pra pegando. multar. Isso, ele tá ali. Só que ele foi mandado. Então, assim, ele leva o ódio, mas ele não tem nem. Ele não tá ganhando nada com aquilo e ele tá fazendo o trabalho dele. Que também eu tô colocando uma coisa que é justo, né? O pessoal coloca ali na rodovia 110 por hora, você não pode ultrapassar isso. Mas esses caras, eles são odiados. Pois é. Então, os peageiros são linha subalterna, né, aos nossos aqui citados, aqui, os publicanos. Então não tem muito a comentar, né? Eram aqueles que estavam abaixo, mas também cobravam. Quer dizer, gente, vocês percebem que faz milênios já que nós somos cobrados aí incansavelmente? Não é fácil não, hein? Vamos agora aos fariseus, do hebraico parask, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras, que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgiram diferentes seitas que pretendiam cada qual o monopólio da verdade, e como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subir do que objeto de uma fé sincera.
Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Criam, ou pelo menos professavam, crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia da lei o espírito que vivifica, a letra que mata, entregou-se, durante toda a sua missão, a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, os transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e fazê-lo sacrificar. Olha, gente, por mais que o texto foi longo, acho que é bem rapidinho a gente refletir sobre quanto que naquela época é fácil julgar. Poxa, você viu? Eles eram sacerdotes, então os fariseus, eles se vestiam de maneira diferente, eles tinham mais proeminência, andava pelo povo de nariz erguido, e quando tinha algum problema, quem que eles chamavam? Chamavam eles. Porque o pessoal daquela época, imagina, gente, tamanho da ignorância. Hoje nós ainda vemos uma pessoa que tem recursos ou títulos, falando, nossa, é uma pessoa que eu tenho que respeitar. Nós ainda temos dificuldade de entender que muitas vezes aquela pessoa simples, de bom coração, que aparentemente na matéria não tem nada a oferecer, é um espírito de alta envergadura. Na época era a mesma coisa, eles se vestiam de maneira mais nobre, andavam de maneira mais altiva, então quando precisavam de um conselho, até de uma bênção, era para eles que eles pediam. E aí quando eles começaram a perceber que Jesus chegou com a chinelinha dele e estava angariando multidões pela sua mensagem, é claro que eles iam se incomodar. Por quê? Porque eles começaram a perder literalmente o seu poder, perder os admiradores. E vamos falar a verdade? O que é tão pesado quanto você ganhar dinheiro é você ganhar poder. Então, quando você vê aquele poder escapar da sua mão assim, por quê? Por causa daquele ali, aquele nazareno de chinelinha, filho do carpinteiro, porque era uma ironia falar isso daí para ele. É o filho do carpinteiro. Então, com certeza, eles viraram perseguidores. E hoje é para a gente prestar atenção. E aí? Você dá muito valor naquele amigo porque ele tem dinheiro? Você dá muito valor naquele... você tem um filho, uma filha que, você viu? Vai namorar aquele ali, ó. Sabe? Ixi, aquilo ali é filho de família, tem um dinheiro. Qual a moral desse menino, desse jovem, dessa jovem? Eu preferiria um trabalhador, né? Eu falei assim, sendo aquele ali é honesto, é legal, simpático. Então, será que você também não está confundindo valores? Não, Luciano, você viu os amigos do meu filho? Os amigos do meu filho é tudo rico. Qual a moral desses amigos? Então, é isso que a gente tem sempre para pensar. Naquela época era assim, é muito claro para nós entender. Olha, quem que eram os tontos que dava ideia para esses fariseus, né, Luciano? Só porque eles se vestiam assim de maneira diferente. Hoje ainda nós somos assim. Você viu, Luciano? É o artista lá. Quem é esse artista? Qual a moral desse artista? Só porque é artista? Você viu, Luciano, aquele um ali? Caramba, olha o carro dele. Fala, quem tá lá dentro dirigindo aquele carro? Porque nós ainda somos enganados pela matéria e nós gostamos. Parece que é mais fácil eu admirar uma pessoa que a exuberância da matéria dela tá gritando. Então eu fico com preguiça de vasculhar a moral dessa pessoa, porque eu às vezes acabo me beneficiando sendo amigo de pessoas assim como como que fala? Bons, porque adquiriram alguma coisa na matéria. Então a gente também tem que ficar esperto, tá cheio de fariseu por aí. Mais uma vez você vê que percebe a distinção, né, entre esses povos, né, entre essas pessoas de certas condutas. Aqui para poder classificar o farisaísmo como um indivíduo que fala, mas não faz, aparenta, mas não é, sabe? Tem um verniz, mas por dentro não tem essência, ou seja, é a hipocrisia realmente. É o sinônimo do farisaísmo na época, do indivíduo que se portava com um certo status, né, demonstrava um certo poderio, mas a sua conduta não era correspondente à sua aparência exterior.
Então nós vamos observar várias citações durante o transcorrer dessa obra, e aliás todo o Evangelho é muito citado aí, os fariseus são muito citados, inclusive como sendo aqueles povos que, quando perguntados aí por Pilatos se que deveria se fazer com Jesus, e a reação deles foi: crucifica-o. Ou seja, Jesus recebeu ali a sentença final e com a consequente lavagem de suas mãos, né, do indivíduo que deixou de lado a justiça, a bondade, ou até um critério de avaliar o que esse homem fez de mal, deixou de lado, né, preferiu, né, lavar as mãos, né, o Pôncio Pilatos. E aí então foram os fariseus que em coro gritaram a célebre, né, infeliz frase: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E é isso, meus amigos. Hoje a gente encerra por aqui então essa menção aqui desses povos. Citamos aqui 5. Semana que vem vamos dar continuidade. Vamos falar então dos escribas, da sinagoga, dos saduceus, dos essênios e dos terapeutas. Mas isso no Evangelho de número 5, semana que vem, então, dia 25 de março. Certo? Finalizamos aqui então a nossa reflexão dessa manhã, convidando vocês de antemão para que semana que vem estejamos juntos novamente. Muito obrigada pela companhia. Eu volto semana que vem, então. Um beijo, gente. E, a respeito do encontro de casais, que vai acontecer dia 29, próximo final de semana, não nesse, no outro, pode falar comigo que ainda tem 3 vagas. Eu vi o nome do seu primo aqui, o Jefferson, que eu vou chamar o Jefferson da Marielle, esqueci deles. É verdade. Um beijo, gente. O Jefferson é a Mari aqui de Mirassol, né? Isso mesmo. Então fica o convite, aproveite, se você é aqui de Rio Preto ou de cidades vizinhas, quer participar do encontro de casais que a Ilus está promovendo, vai ser na semana que vem, não nesse sábado agora, no outro, não perca o encontro de casais para melhorar aí o seu relacionamento matrimonial, certo? Vou convidar então você para a gente finalizar essa manhã com o nosso momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, encerrando nesta manhã mais um estudo daquilo que nós devemos dar atenção como referência aos povos que o Senhor conviveu naquela época, 2000 anos atrás. Vamos aos poucos fazendo uma classificação dentro das nossas mentes de que dentro de nós existe um pouquinho de publicano, um pouquinho de samaritano, um pouquinho de fariseu, vestindo um pouquinho a carapuça em certos momentos, que sem dúvida nós ainda carecemos de muito aperfeiçoamento. Não vai ser da noite para o dia que vai se consagrar, mestre. Senhor Jesus, abençoe nosso povo brasileiro, os nossos dirigentes políticos, que determinam muito do destino do nosso povo. Nós sabemos que todos também estão sob um comando acima deles, um comando que o Senhor permite em certos momentos. E nós tenhamos a grandeza e a serenidade de irmos tocando em frente a nossa marcha, como foi até citado aqui no início, e que nada possa impedir que nós façamos brilhar a luz que habita em nós. Possamos continuar servindo, amparando, colaborando com a obra de Deus, fazendo o nosso melhor, dando dignidade às nossas ações, ao nosso trabalho, àquilo que nós nos propomos realizar, e possamos seguir em frente nessa marcha infinita que nós temos pela frente, uma marcha que não é pesarosa, não é dolorida, é uma marcha de aprendizados. E quanto mais nós aprendemos, mais felizes somos, mais felizes seremos. Senhor Jesus, abençoe todos os nomes aqui hoje presentes nessa corrente do bem, as pessoas que foram citadas, em especial aquelas pessoas que nós temos em nossa mente e que estão já habitando o mundo espiritual, aqueles nossos irmãos de jornada que vão partindo antes de nós, e nós vamos aqui seguindo nosso trajeto até que o Senhor também nos chame, nos convoque para o retorno à base, recebam o nosso carinho, os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual.
e agora totalmente livres das dores do mundo, das dificuldades, encontrando-se com pessoas maravilhosas, vislumbrando a imortalidade do espírito, livre de doenças, livre de amarguras. Sejam todos felizes na vida maior. Mestre, nós ficamos aqui, desejando que o Senhor permita que na próxima semana possamos estarmos juntos novamente, abençoando aqui os nossos amigos que assistem esse vídeo em outro momento, que não podem estar aqui conosco ao vivo, abençoando a nossa família, a nossa casa, abençoando o nosso trabalho, aquilo que nos dá sustento, que nós façamos bem feito, para que não haja arrependimento de nossa parte no futuro muito próximo, para que não tenhamos um pesar em saber que as nossas ações não foram convenientes com o que nós sabíamos que deveríamos realizar. Senhor Jesus, nos fortaleça para seguirmos sempre o seu ideal, que é um ideal de purificação, de reencontro e de união com o nosso Pai, com o nosso Deus, nosso Criador. Abençoamos também e agradecemos a presença sempre marcante dos nossos amigos espirituais que coordenam esse trabalho, uma grande equipe que coordena a nossa rede Amigo Espírita, e todos os trabalhos ligados à espiritualidade, não importa a nomenclatura, não importa a religião. Existe uma equipe que vem sob o teu comando, Mestre, e que nós não temos dúvida de que nos ampara de uma maneira muito poderosa. Obrigado a esses benfeitores incansáveis. Senhor Jesus, encerramos por aqui a nossa prece, desejando que nós façamos bom uso dos recursos que o Senhor nos oferece. E possamos, como foi falado no início, retirarmos esse dinheiro da poupança e utilizarmos em favor dos nossos irmãos. O dinheiro da paciência, o dinheiro da generosidade, do afeto, do carinho, da compreensão, da indulgência e da benevolência, como o Senhor nos orientou. O dinheiro do perdão. Possamos perdoar mais para nos libertar de amarras que não fomos nós quem criamos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe nós todos e nós te abençoamos também. Na tua bênção, Senhor Jesus. Te abraçamos e queremos estar ao seu lado hoje e sempre. E que assim seja.